mais 12 curiosidades sobre Enigma do Medo. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades do trailer de gameplay e trailer de história que vocês não viram de Enigma do Medo. E dessa vez eu fui um pouco longe. Eu abri um programa para separar frame por frame de todo o vídeo de trailer e o de gameplay. Foram mais de 3.000 imagens e eu fui olhando uma por uma, marcando cada elemento que eu achasse estranho. E assim eu consegui reunir várias novas curiosidades e algumas eu vou guardar para falar um pouco sobre a arte do jogo em outros momentos, como teoria sobre o que pode acontecer no jogo, histórias e coisas do tipo. Então vamos lá ver essas curiosidades. Curiosidade 1. As palavras. No trailer de história, nós vimos o Senhor Veríssimo andando por uma sala escrita com várias palavras. E se a gente fosse atrás de cada uma delas para entender mais ou menos o que se trata, o que estão falando nessas palavras. Vamos lá dar uma olhada que eu separei cada uma delas. A primeira coisa que a gente encontra aqui com facilidade é medo, que está logo ali embaixo do Senhor Veríssimo. É medo não conectado a nada. Nós temos também uma palavra bem estranha que só aparece uma vez. Nós vemos aqui encontrará, que parece não ter ligação nenhuma com mais nada aqui dentro. Nós temos também uma palavra estranha virada de cabeça para baixo. Aqui é pilares. Não sabemos porquê, mas existe pilares importantes nessa casa. Alguma coisa relacionada à história do jogo. Nós temos duas vezes aparecendo visão. E guardem a aparição de visão, que mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Junto com visão, nós temos nada mais, nada menos também do que olho aparecendo. Nós temos o nome Enigma do Medo em 2 locais. Nós temos 3 vezes aparecendo cristais. E lembram que eu disse que aqueles cristais são os cristais verdes que vimos em Segredo na Floresta? Olha só, está se construindo para aqueles cristais também terem sido criados aqui na mansão. Aqui nós vemos ordem aparecendo 3 vezes, perímetro em vários locais, uns assim um pouco mais escondidos, mas nós temos 3 perímetros nessa cena. Nós temos desassombrado, o surgimento do desassombrado, algo óbvio de aparecer aqui. Nós temos 2 vezes aparecendo subsolo. Será que aqui, naquele lugar que o Veríssimo tá, é o subsolo? Ou o subsolo é o local onde criam as criaturas paranormais? Temos também aqui bem grande o nome da família, Strar. E me desculpem se eu leio o nome errado, é porque realmente eu sou difícil com o nome, então não peguei ainda se fala Strar, não peguei. Vemos o nome Catedral, que possivelmente é aquele local que a gente viu que parece uma igreja com alguns bancos e tem um símbolo do paranormal num livro. Possivelmente estão se referindo ao mesmo lugar aqui. Temos aqui lodo em 3 locais diferentes. Nós vemos lodo pela casa inteira, então faz sentido ter esse nome. Nós temos Deus do... E aí que tá a curiosidade. Por que só tá Deus do e não tem o completar medo? Não tem como completar medo aí. Nós vemos 2 medo aparecendo na cena e nós vemos 2 Deus do, mas não estão juntos, por algum motivo que eu não sei. Nós temos 2 vezes aparecendo Veríssimo. E, estranhamente, temos o nome Motor. E aí eu penso, o único motor que a gente pode pensar é 2. Primeiro, o do carro do Veríssimo. E o segundo é a árvore, que já eu vou falar um pouco mais para frente. Mas ela pode ser uma espécie de motor. E vocês já vão entender. Temos melodia, que pode ser referência a uma coisa. A gente vê uma idosa no trailer, onde ela está numa sala que tem muitos aparelhos musicais e muitos discos. Possivelmente é o local onde tem música na sala e é o quarto de energia da mansão, né? E também vemos naquela carta que alguns teorizam que foi no Calisto ou outro agente que escreveu, que lá fala sobre uma sala, a sala da melodia, a sala da música. Então, possivelmente estão se referindo aqui à mesma sala. Então, ao mesmo tempo que ele se refere à catedral, que é um local do jogo, ele agora está se referindo aqui à melodia ou à sala de música. Temos o nome final e um deles está sendo completado com o nome final ruim. Não sei se é a mesma palavra, se é final ruim ou se tem ruim separado e ficou meio perto. Nós também temos aparecendo ali no cantinho rachadura.
Rachadura. O que isso quer dizer, Selbit? Por fim, mas não menos importante, nós temos outro aqui aparecendo atrás do Veríssimo e marca. Por algum motivo muito estranho, nós temos marca. Será que está referindo-se ao Veríssimo ou será que a Mia é uma marcada? Será que o Selbit vai abortar marca nesse jogo ou no máximo vai falar por cima? E nós temos, logicamente, os locais que não dá para entender quais são os nomes. Então eu só coloquei as letras que aparecem desses locais, mas não dá realmente para entender quais são os nomes que estão aí. Mas não acabou. Depois o Veríssimo anda um pouco para frente e nós vemos novos nomes aparecendo. Os que a gente já conhecia, perímetro, a gente também já tinha visto olho, nós também já tínhamos visto final, pilares aparecendo novamente. Nós temos medo, desassombrado, subsolo, catedral, melodia, visão, final acompanhado novamente de ruim, veríssimo, outro final. E aí a gente já pode até pensar se naquele outro momento que a gente via outro não era uma junção, outro final. Então teria final ruim e outro final. A gente sabe que o RPG tem 2 finais, se eu não me engano, eu posso estar falando errado aqui, mas se eu não me engano a gente tem um final extra. Então, será que eles estão se referindo a isso ou é outra coisa totalmente diferente a ver com uma lore e o final que tudo isso possa ter? Será que só um marcado pode alterar esse final? O final seria ruim e existe um outro final a partir de um marcado? Aí fica para as teorias. Nós temos marca aparecendo aqui de novo, é difícil de ver, mas parece ser marca mesmo. Nós temos pela primeira vez aparecendo Deus do Medo e não só Deus do. Nós temos motor novamente. E também temos essas que são as palavras que não dão para ver por inteiro. E só dá para deduzir essa daqui que possivelmente está falando outro final. Então é isso, são essas as palavras que a gente vê. Todas elas dão indício do jogo. E possivelmente tem muita coisa que vai ser revelada a partir desses nomes aí. Curiosidade 2, maior medo. No vídeo de história, nós vemos ali no final uma frase sendo soltada pelaquela figura misteriosa de olhos verdes. Ela fala o seguinte: qual o maior medo de todos, Veríssimo? Pode estar se referindo a coisa diferente, porque essa palavra ela tem uma dupla interpretação. Primeiro, ela pode estar falando qual o maior medo de todos, de todas as pessoas, no caso. Qual é o maior medo de todas as pessoas? Então ele quer descobrir o medo de todo mundo, ou seja, descobrir os maiores medos das pessoas. Ou, e o que eu acho que essa frase mais indica, seria qual o maior medo de todos. Se existe um medo superior a qualquer outro medo, e esse é o medo principal, que poderia ser até o Deus do medo. Então, isso que eu acho que essa frase tá querendo falar. Qual o maior medo de todos? O maior medo que existe. O maior prédio do mundo. É tipo isso. Qual é o maior prédio do mundo? E você vai falar, é este. Então, é exatamente o que ele tá perguntando pro Senhor Veríssimo. Qual o maior medo de todos? Curiosidade 3. Inexistir. Veio um comentário que eu achei muito interessante. Quis trazer até o comentário para esse vídeo. O Senhor Veríssimo vai para um lugar que não existe. Como que você vai para um lugar que não existe? Inexistindo. Parece uma piada, mas é tão interessante você pensar que o Senhor Veríssimo, ele pode deixar de existir literalmente, ao invés dele literalmente ir para um local físico, que seria o local que não existe, ele pode literalmente inexistir. Não necessariamente precisa ser o mesmo ritual que o Kian usa, porque vocês têm que esquecer, o Kian não vai aparecer nessa história. Mas outra pessoa pode ter o ritual, ou ele pode tentar inexistir de uma outra forma, de uma forma um pouco mais específica, indo por algum caminho, alguma coisa que faça ele inexistir, que está dentro dessa mansão, provavelmente. Curiosidade 4. A árvore motor. Nós vimos ali que a árvore do medo, a árvore que tem esse símbolo do medo, ela tá conectada a uns fios. E isso eu vi na thread do TX. Ele teoriza que isso possa ser uma forma de mandar energia para mansão Strar, mas pode ser uma outra coisa. Quem sabe essa árvore não é uma fonte de medo, necessariamente uma árvore que faça algum tipo de energia de medo, e ela tá fluindo essa energia para aquele laboratório que a gente viu lá embaixo, já que a gente vê que alguns daqueles tubos também estão conectados a fios. Então quem sabe aquela árvore ela não tem algum outro potencial de criar medo de uma forma passiva,
sem precisar de pessoas para o acúmulo dessa energia. Então quem sabe essa árvore possa ser um tipo de coisa mais específico. Ou essa árvore em si é uma criação de medo, ou seja, eles estão fluindo medo para essa árvore, mas aí também seria uma coisa muito estranha. O que é fluir medo? Retirar medo da árvore ainda faz muito mais sentido se ela for algo naturalmente daquela forma, né? Mas não sabemos exatamente o que é, mas tá aí mais uma jogada aí de teoria. Curiosidade 5. O pai dos Strar é alcoólatra. Nós vimos em vários locais, nos 2 trailers, muita bebida pela casa. Nós vimos muita mesmo, em todos os cômodos praticamente. E até mesmo na igreja a gente vê algumas coisas guardadas. Na catedral a gente vê algumas bebidas por lá. E possivelmente por causa de bebida excessiva, o pai dos Strar, ele seja violento. Porque a gente vê que o filho mais novo ali, ele praticamente aparece nas imagens tristes. E em uma das imagens, a imagem que a gente vê no trailer de história, ele tá totalmente arrebentado. Ele teve descer o cacete nele. E a maior dedução seria que foi o pai dos Strar, que é quem aparece nessa foto, meio que segurando ele assim, meio que tipo, faça, sorria. Sorria para a câmera. Senão eu bato mais. E pode até ser uma referência a uma coisa óbvia que eu vou falar na próxima curiosidade. Curiosidade número 6. A família representa os elementos. Isso era bem óbvio, mas aí a gente foi vendo algumas pessoas falando sobre. E cada um membro da família poderia ser um elemento. Nós vimos claramente que aquele que está mais afastado e que tem um quarto cheio de relógios possa ser a representação do elemento da morte, pela sua junção com o tempo, pelo seu afastamento, tanto pelo seu estilo de roupas pretas também. A idosa, ela parece muito mesmo com aquela idosa de eletricidade que a gente vê na sala de música. Então possa ser ela muito sim. E ao mesmo tempo, a gente também viu ela com veias pretas em uma foto. Quem sabe, bom, ela foi de alguma forma afetada pela morte e depois a energia foi o que libertou ela desse afeto, dessa conexão que ela teve com a morte, seja de uma forma negativa, possivelmente, que ela não gostou. E a energia, por ser a opressora da morte, possa ter ajudado ela nesse contexto e ela se rendeu totalmente à energia. O garoto, ele claramente, pra mim, ele não tem outra ideia a não ser sangue. Por que sangue? Porque ele, primeiramente, ele foi abusado, ele apanhava, ele pode ter se entregado sim aos sentimentos. Tudo isso tem relação com o sangue, então pra mim não tem como. O garoto mais novo é sim o sangue. E a menina, ela pode ter uma clara ligação com outro elemento que falta, conhecimento. A gente sabe que tem uma biblioteca e não sabe quem que usava essa biblioteca. Nenhum deles tem cara de que usa a biblioteca, menos a menina. E por fim, logicamente, o pai dos Stars, que em 2 imagens já apareceu com um símbolo do medo no peito. Então se ele não for o medo, então eu não sei o que ele é. Mas ele tem esse símbolo do medo aparecendo em 2 momentos. Então ele é a representação do medo. Então cada um dos membros da família Strar combinam com um elemento. Curiosidade 7. A caixa de metal. Esse aqui é simples. Existe uma caixa de metal que a gente vê no trailer de gameplay e no trailer de história, que são exatamente a mesma. Para essa caixa ter sido enquadrada nessas 2 trailers é porque ela tem algum significado. Ela pode ser só uma caixa de metal? Pode, mas ela está coberta de sangue e ela aparece, como eu disse, nos 2 trailers em momentos assim que você vê, obviamente, ela na sua frente. Então, claramente, essa caixa de metal tem alguma coisa aí escondida que vai ser importante pro RPG. Curiosidade 8. Cachorro. Isso é um crânio de um cachorro. Lupe, corre, corre agora! Quem sabe a família tinha um cachorro e infelizmente ele foi morto por alguém. Quem sabe o pai Strar matou ele para fazer as crianças pararem de se ligar a essas emoções dos animais. Ou quem sabe é o assassino de animais da casa, possivelmente a figura que está conectada ao sangue. Já que a gente vê em vários locais pássaros mortos, nós vemos porcos mortos pela casa inteira. Quem sabe até o filho dos Strar sim veja no porco a representação do pai dele, por isso que ele mata tantos porcos por aí. Curiosidade 9. Olhos verdes. Não dá pra ver aquela figura no final do trailer de história. A única coisa que a gente sabe é que ele tem olhos verdes e a frase totalmente ligada ao medo que ele fala. Mas não é a primeira vez que a gente vê olhos, não.
ter mostrado apenas os olhos dele é uma clara referência de que os olhos são importantes. E nós vemos que tem várias portas com símbolo de olhos. Nós vemos também que na catedral os grandes assentos têm olhos na parte de trás. Temos cenas que mostram olhos desenhados na parede. Nós temos os olhos no momento que fala que o Deus do medo está observando. Será que essa pessoa é um membro que tem clara relação com tudo que aconteceu nessa casa e ele tem uma conexão de olhos? Ele tem uma conexão de ser ali uma figura central dentro da hierarquia dos Straar? E nós temos que perceber uma coisa também: nenhum Straar tem olho verde. Nós no máximo temos a filha com olhos azulados, pelo que dá pra ver pela imagem, né? Mas não temos ninguém de olho verde. Mais uma coisa que a gente tem é que nos trailers a gente vê um quadro de um garoto bem arrumado, cujo o rosto dele simplesmente não aparece. Será esse garoto do quadro o Senhor Veríssimo ou esse garoto de olhos verdes? E o Senhor Veríssimo vem por uma teoria que eu vou falar em outro vídeo, ok? Então é isso, vamos para os próximos, mas esse aí dá pra pensar longe. Curiosidade 10. Duas cabeças. Aquela criatura espiral que a gente vê com espiral no peito, né, que a gente vê no trailer de gameplay, ela tem duas cabeças. E isso pode ser uma relação bem clara a uma coisa. Em Ordem Paranormal, normalmente quando a gente vê alguma criatura que ele tem 4 braços, que ele tem 2 cabeças, é porque ele fez alguma junção nele. Alguém mesclou essas duas pessoas. Então, possivelmente, alguém dessa casa foi mesclado ou mesclou agentes da Ordem, quem sabe alguma coisa do tipo. Mas possivelmente aquela criatura ali não é só uma criatura padrão que foi gerada ali no local. Ela foi gerada assim a partir de tortura, possivelmente da junção de duas pessoas. Curiosidade 11. Árvores do Medo. Nós tínhamos visto uma árvore do medo, mas a gente vê por essa imagem que eu tô botando aí na tela que lá no fundo tem algo piscando do mesmo jeito que a árvore do medo, que tá um pouco mais à frente da tela, tá piscando. Então possivelmente a gente tem duas ou mais árvores do medo. Por mais que a gente não veja isso nos trailers, a gente não vê a Mia lá por perto, mas a gente vê essa cena que pode indicar isso aí, que não tem uma só não, tem mais. Curiosidade 12. Nome do Veríssimo. Possivelmente é nesse jogo que a gente vai descobrir o nome do Veríssimo. Se for nesse jogo, a gente nunca vai descobrir. Então, mas o importante é que a cena ali dublada pelo Guilherme Briggs, exatamente ele está falando. Mas existem perguntas que nunca deveriam ser respondidas, filha. Ao mesmo tempo que a gente está vendo a identidade do Veríssimo, onde não tem o nome dele ali. Então, praticamente, quando ele fala isso, você já percebe claramente, ponto. Estamos sendo caminhados para ver algo a ver com o Veríssimo. Qual relação o Veríssimo tem com toda essa história que a gente ainda não sabe? Por que o Veríssimo tá indo lá sozinho se ele tem mais coisas para cuidar? Óbvio que não ia ser tão fácil, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e já dá um comentário aí escrevendo boa viagem, Senhor Veríssimo, porque a gente sabe, o Senhor Veríssimo, ele vai ficar aqui por um tempo, mas depois ele vai embora para sempre, para um lugar que não existe. Então, deseje uma boa viagem ao Senhor Veríssimo. E se você gostou muito, quem sabe você possa ir apoiar o canal clicando no botão de seja membro, no aderir aí na descrição, onde você pode ganhar novas recompensas aqui do canal. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui.